Está me ouvindo? Está dando para ouvir? Klaus. Microfone. Não. Agora foi? Ok. Vamos honrar as pessoas que são pontuais, né? Vamos começar na hora, um pouquinho só, mas vamos começar na hora. Nicão, você pode dirigir para a gente a oração desse tempo? Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que nós temos, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na sua casa, Deus, aprendendo a sua palavra, Senhor. Que possa estar direcionando o Billy na sua aula, Senhor. Que nós podemos estar prestando atenção e tirando o máximo de proveito dessa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, nós já vimos com o Mark, nas 2 semanas anteriores, alguns fundamentos. Está tocando? Ah. Nós já vimos com o Mark alguns fundamentos. Agora? Ok. Então nós já vimos que, nas aulas anteriores, que essa é uma matéria que a Bíblia também cobre, que não tem tanta coisa que seja assim dogmático. A maior parte dos registros tem a ver com a história, e nós temos que aprender, e nós podemos aprender através desses registros e vendo como essas entidades, como esses anjos, tanto bons quanto os anjos maus, se comportam. A ideia é que nós possamos estar fazendo, através desse aprendizado, possamos estar entendendo como isso funciona e melhorarmos com isso a nossa forma de desfrutar, eventualmente, do auxílio que esses anjos podem nos proporcionar. Para a matéria de hoje, basicamente, nós adotamos o material que você está vendo escrito lá em cima na projeção, mas eu diria para você, 95% da matéria que vai ser apresentada hoje veio da teologia básica do Riley. De todos os que nós lemos, que estão aqueles ali, para essa parte da matéria foi o que teve um quadro mais organizado, mais didático, de tal forma que a gente pudesse apresentar isso de uma maneira que todos nós possamos entender. Vamos fazer uma recapitulação só. Nós já vimos que a palavra anjo, né, o que foi traduzido na nossa Bíblia por anjo, tem o mesmo significado, quer dizer exatamente a mesma coisa, tanto em grego como em hebraico. O malak que está aí vai aparecer lá como mensageiro, como representante, como anjo, algumas vezes com uma representação de Jesus, como o anjo como Jesus. Se nós formos olhar no grego, a palavra ágelos, a mesma forma, ela também foi traduzida por mensageiro, por embaixador, por alguém que é enviado, como um anjo, como um mensageiro de Deus, algumas vezes como um agente de Deus, alguém que está fazendo alguma coisa. E a gente vai ver o resultado disso dentro do quadro, então, que está sendo apresentado. Quando nós estudamos a Bíblia, e nós já vimos isso, nós temos 2 classes de anjos. Temos os anjos que são chamados de bons e temos os anjos que são chamados de caídos. De uma maneira essencial e básica, nós podemos considerar que os anjos bons são servos de Deus. Eles estão disponíveis a serviço de Deus e muitas vezes a favor dos homens. Eu vou usar esse texto aqui, nós vamos ficar um pouquinho nele para entender alguns detalhes. O texto de Hebreus 1, de 13 e 14. Eu não sei se você vai ver bem lá na projeção,
mas infelizmente eu não acertei ainda um contraste que seja fácil de ser percebido, né, com essa claridade. Então, lá no texto de Hebreus 1, 13 e 14, está escrito assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos, ministradores, enviados por serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aí, não sei se para você causa alguma dificuldade, para mim esse texto, até que eu pudesse entender o direitinho, causava uma boa dificuldade, né? Paulo está escrevendo para irmãos, ele está escrevendo para uma igreja, e como é que ele está, no seu ensino, falando para aqueles irmãos que eles vão herdar a salvação? Se a gente não entender isso, nós não vamos entender, ou vamos perder um bocado da qualidade de ensino que está por trás do ministério de anjos. Nós sabemos que, como bons calvinistas, né, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem chance de retroceder. A salvação do nosso espírito é de uma vez só, vale por toda a eternidade. Nunca mais vai se falar disso em termos de risco de perder e coisa dessa natureza. E isso acontece através da graça de Deus. Eu não preciso fazer nada para receber isso. Isso é graça, é de graça. Deus deu. E a condição, a única condição, é nós entendermos e aceitarmos o trabalho que Jesus fez na cruz em meu favor, e não importa o que eu pudesse, o que eu pensasse que eu pudesse fazer para merecer alguma atenção de Deus ou algum favor de Deus, tudo isso não vale nada, vale o que Jesus fez no nosso lugar na cruz. Então, essa salvação que provém do trabalho de Jesus, e que nós só podemos aceitar, não podemos fazer nada para melhorar aquilo, não podemos acrescentar nada, nem aceitar que Ele é o Senhor, nada disso. Só o que Ele fez é suficiente, e não é pouco, para me tornar e para tornar você salvo de uma vez por todas, para nunca mais se discutir esse assunto. Mas, no entanto, o texto de Paulo aqui está falando de pessoas que hão, né? Está olhando, se você vê a palavra ali, está sublinhado melo lá no grego, né? Ela tem uma ideia de estar prestes a alguma coisa que está na bica de acontecer, vai acontecer e não vai demorar nada. E fala que herdar a salvação é alguma coisa que vai acontecer assim, ó, está por acontecer. Dá para você perceber, dá para você perceber que nós não estamos falando da salvação eterna, nós estamos falando de uma outra salvação. Se você tem alguma dúvida, eu repasso outra vez, mas nós estamos falando de uma outra salvação. E a Bíblia faz isso muitas vezes. A Bíblia trata da salvação do espírito, e é aquela que nós falamos primeiro. Ela trata da salvação da alma, e é dessa que nós estamos falando agora. E ela trata da salvação do corpo. Nós vamos ver detalhes disso já já. A Bíblia distingue claramente o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Alguém pode ler para mim, por favor, Hebreus 5, 23, rapidinho. Desculpe. Hebreus 4, 12. Ok, então a palavra está dizendo ali que a palavra de Deus é capaz de separar alma e espírito. Ela não está fazendo uma redundância, ela está separando. A palavra de Deus está dizendo, alma é diferente de espírito. E a palavra de Deus é capaz de fazer, de perceber isso e de fazer essa separação. Algumas coisas são tratadas com a alma, algumas coisas são tratadas com o espírito. E além disso, o texto continua, fala, juntas e medulas, está falando de uma parte material, está falando do corpo. Então nós estamos tratando ali, a Bíblia reconhece, que o homem é constituído de espírito, de alma e de corpo. Vou voltar a falar outra vez, né? Aquele texto que nós lemos de Hebreu,
Hebreus, quando ele fala de hão de herdar a salvação, ele não está focalizando a salvação do espírito, ele está focalizando a salvação da alma. O que eu quero dizer, em palavras simples para você, é o seguinte: o processo de santificação é uma coisa que você vai fazendo permanentemente. E dentro desse processo de santificação, eu posso estar crescendo ou eu posso estar decrescendo. Eu posso estar me aplicando e evoluindo, eu posso estar negligenciando e eu vou perdendo. Ou você nunca passou pela experiência de, por qualquer negligência, por qualquer aperto na sua vida, por qualquer emergência, durante um tempo qualquer você começa a negligenciar o estudo. O que acontece com aquilo que você tem armazenado? Quando você precisa usar para enfrentar uma situação qualquer. Parece que você, ao longo do tempo, quando você negligencia o estudo, você vai perdendo, você vai esquecendo, você vai secando, vai perdendo a capacidade que você tinha antes de rapidamente encontrar um versículo bíblico, encontrar um princípio, de tal forma que você possa estar usando aquilo para aquela situação que você está vivendo. Quero dar mais um passinho com relação a isso. Quando a gente fala de herdar a salvação, nós estamos falando de alguma coisa semelhante ao que já aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eu quero usar o paralelo, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, estou querendo dizer que eu vou usar o mesmo princípio que Deus usou lá naquele passado. Todo mundo lembra, eu acho que todo mundo lembra, né, que aquele povo que saiu do Egito, e, embora algumas pessoas gostem de ficar discutindo a respeito, mas eu tenho lido um bocado a respeito de pessoas que defendem a ideia de que todos, sem exceção, os que saíram do Egito eram salvos. Por que eles eram salvos? Porque todos passaram o sangue na porta. Nós vimos isso a semana passada com o Fernando. Todos saíram juntos, liderados pelo Espírito, pelo anjo do Senhor. Todos estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar vermelho, prefigurando o batismo. Aquele pessoal, eu imagino que muito hebreu não quis sair. Especulação minha, a Bíblia não fala disso. Mas, como sempre, né, em todo lugar tem gente que é do contra, é capaz que alguns disseram, não, eu não vou, prefiro ficar aqui. Esses perderam. Mas todos os que saíram eram salvos. E para todos aqueles que saíram, existia a promessa de entrar na terra prometida. Se nós olharmos para o que aconteceu depois daqueles 40 anos no deserto, quantas pessoas entraram na terra prometida? 2 pessoas. Interessante que Moisés, que era o líder deles, não entrou. Arão, que era o sacerdote, não entrou. E se nós formos olhar ali, um monte de gente que tinha sua importância dentro daquele grupo de pessoas, não entrou. Todos ficaram fora. Você lembra por que a Bíblia fala que eles não entraram? Porque Deus não se agradou da maioria deles. E a maioria eram todos menos 2. Eles foram caindo pelo deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Nós corremos o risco de, tendo sido salvos pelo sangue de Jesus, perdermos essa herança por conta de incredulidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no nosso emprego eu posso não levar Deus a sério como deveria, porque se eu fizer assim, eu não vou ser promovido. O que aconteceu com aqueles 12 espias que foram olhar na terra? Quando voltaram, o que os 12 disseram? Está lembrado? 10 dos 12 disseram, não dá para entrar. Os camaradas são muito grandes, são muito fortes, são muito poderosos. A terra, de fato, é muito boa. Mas aquele pessoal lá não vai dar aquilo de mão beijada para a gente. E Josué e Caleb disseram, não, olha, não importa, não olha para o tamanho daqueles camaradas. Vamos olhar para o que Deus prometeu. Deus disse que se nós aceitarmos e nos dispusermos a entrar,
Ele vai se colocar à frente e vai dar aquilo na nossa mão. E os outros 10, e o povo que estava por trás daqueles outros 10, quase mataram Josué e Calebe por causa daquilo. E o povo não entrou. A razão pela qual eles não puderam entrar foi pela incredulidade. A Bíblia fala disso em Hebreus, mas não a incredulidade que leva à salvação. Essa eles já tinham conquistado lá atrás, quando eles passaram o sangue na porta, quando eles saíram depois do Espírito, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, quando eles acompanharam o que Deus estava fazendo. A incredulidade foi: dessa vez Deus não vai ajudar a gente. E eu quero voltar naquilo que eu falei agora há pouco. Como é que eu posso repetir essa história na minha vida hoje? Eu olho para o meu trabalho e falo assim: mas se eu for trabalhar desse jeito, eu não vou ser promovido. Aliás, eu não vou nem ser admitido. Se eu disser, por exemplo, é muito comum isso, se eu disser na área comercial que A é A, B é B, né, preto é preto, branco é branco e não tem linha cinzenta, já vou estar desqualificado. Afinal de contas, né, não estou falando nada contra o pessoal da área comercial, não é essa a ideia. Mas sabe aquela zona cinzenta onde todo mundo gosta de navegar e onde aparecem as maiores oportunidades, né? É a melhor oportunidade para a gente estar enfiando os pés pelas mãos. Para estar repetindo o que aconteceu com Josué, com os outros espias que não fossem o Josué e o Calebe. Quando eu olho para a minha vida e digo: agora não tem jeito, se eu não der uma grana para o guarda, eu não vou sair daqui, né? Ele me pegou com a boca na botija, eu posso praguejar do guarda, posso reclamar dele, posso fazer o que eu quiser. Mas se eu não der alguma coisa, eu não vou sair. Eu estou repetindo o que aqueles camaradas fizeram. E é interessante, se você olhar para a sua vida, tem uma série de áreas. Se eu for educar meu filho assim, como a Bíblia manda, ele vai ser um bobão. Todo mundo vai se aproveitar dele. Ele não vai ter as oportunidades boas que a vida pode oferecer para um bom profissional. E com isso, nós vamos, de fato, perdendo as oportunidades de receber de Deus a provisão necessária, que muitas vezes pode vir através da ministração de um anjo, e a gente não vai saber. Lembra quando Jesus falou: muitos vão hospedar anjos e não vão saber? Muitas vezes nós podemos perder uma porção de coisas pelo fato de simplesmente não crermos. Interessante, nós pertencemos a uma comunidade chamada de crentes, mas o nosso agir no dia a dia não é de uma pessoa que é crente. Nós devíamos ser os desconfiados, né? Porque volta e meia nós achamos: até aqui Deus ajudou, mas dessa vez é demais, dessa vez vai ser difícil. Lembra o que o profeta Zacarias falava? Em Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A minha vida com Deus, o meu relacionamento com Ele, a forma como eu vou crescendo nesse relacionamento e vendo como Ele me trata, e vendo como Ele responde, e vendo como Ele supre, de diversas formas, inclusive através da ministração de anjos. E eu não sei quando sim, quando não, fica comprometida na medida em que eu simplesmente acho que não vai funcionar, né? Agora é demais, agora não vai funcionar. Sou eu aqui que tenho que dar um jeito nesse negócio, porque se não fizer, o prejuízo não vai ser pequeno. E nós vamos caminhando dessa forma. Então, quando fala ali que hão de herdar aquela salvação, eles estão colaborando de todas as formas que Deus permite e orienta, e eles não fazem nada sem a expressa indicação de Deus. Embora seja inteligente, embora seja muito poderoso, esses seres celestiais não se movimentam para fazer nada que não seja por orientação, por indicação de Deus. Nenhum deles toma uma iniciativa isolada. Acho bom fazer isso aqui, eu vou fazer. Mas eles são comandados por Deus o tempo todo. E nós podemos, né, estar negligenciando isso na medida em que eu desprezo, eu não obedeço. Eu estou anulando esse trabalho, eu estou anulando esse ministério. Então, nós vimos aqui, né, acabamos de falar,
Dessa distinção entre corpo e alma e espírito, do espírito nós já vimos, ficou no passado, ficou não, e não é pouco, né? Nós já fomos salvos. Da alma, isso está prestes a acontecer, e olha, o tempo para isso acontecer é o agora. Amanhã, quando você bater as botas, não conta mais nada para isso. O que você acumulou até ali, você acumulou. Dali para frente não tem nada. Nós vamos um dia comparecer perante um tribunal de Cristo, como fala lá em 1 Coríntios 3, e nós vamos ter que responder conforme o bem ou o mal que nós tivemos feito por intermédio do corpo, e vamos receber, ou não vamos receber, né, a justa retribuição por aquilo. Você não pense sentadinho aí, e eu de pezinho aqui, que nós vamos passar impune por todas as besteiras que nós fizemos, porque Jesus já pagou tudo. Claro, Ele já pagou a passagem para mim entrar na vida eterna. Mas como eu vou desfrutar da vida eterna, é uma outra história que a minha vida presente determina lá. Aqueles que sofreram, aqueles que investiram, aqueles que tiveram dificuldade em função do que princípios da palavra de Deus exigem para um cristão, aqueles que testemunharam com prejuízo próprio para, de fato, fazer a vontade de Deus, vão ter retribuições pela vida inteira. Quem não fez isso vai fazer o que aconteceu, o que está previsto, o que João fala ali, né? João falando em Jesus falando lá em João, quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Quem não se envergonhar de mim, eu vou tratar dele diante do meu Pai. Nós escolhemos isso agora. E os anjos estão disponíveis para nos capacitar nisso. O nosso corpo, e isso está no futuro, só para mencionar, né? Quando nós ressuscitarmos, aí sim, né? Isso está bem no futuro, nós vamos receber um corpo novo. Até lá, isso não vai acontecer. Então, está claro para você? O que aconteceu no passado é definitivo, o que acontece no presente capitaliza para a minha vida eterna, e o que vai acontecer no futuro, eu vou receber um corpo glorificado, que não está sujeito e nem limitado ao que está acontecendo aqui. Vou especular, posso? Eu fico imaginando, quando Deus criou todas as coisas, lembra? Quando Ele criou o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança. E Adão, com a sua desobediência, quebrou aquele relacionamento e o homem perdeu a sua vida espiritual. O homem morreu espiritualmente. Na realidade, o homem tinha ali só a sua alma e o seu espírito, né? O Adão não morreu fisicamente. O que acontece é que essa separação foi fazendo com que o homem, a cada geração, fosse perdendo as suas qualidades físicas. Eu imagino, se você olhar quando Deus fala para o Adão, sujeitai a terra, dominai-a, fala para o Adão, dá nome para os animais, né? Adão tinha uma mente brilhante, ele era um gênio. Ele não tinha uma mente afetada pelo pecado, era uma mente absolutamente capaz em todo o seu potencial. A partir do momento que o pecado entrou, ele começou a perder, e as suas gerações foram perdendo, e a vida do corpo foi diminuindo, e assim por diante. O que acontece é que, eu suponho, e eu estou especulando aqui, é muito provável que quando nós tivermos o nosso corpo ressurreto e estivermos desfrutando da vida eterna, nós vamos ter reconstituído aquela capacidade original que Deus havia dado para Adão e que ele desperdiçou. Mas, né, provavelmente, eu vou continuar especulando nisso, é bem provável que isso vai ser proporcional ao seu empenho aqui agora. Não é possível que um camarada que nem o Paulo, que nem o João, que nem o Pedro, que nem cada um daqueles heróis da fé que a gente conhece, que se sacrificaram pela palavra de Deus, tenham o mesmo tratamento na vida eterna que nós que estamos aqui, né, passeando por esse mundo. De vez em quando a gente faz certo, de vez em quando não faz, e o nosso compromisso é pequeno. É claro que não vai ser assim. A gente sempre se esquece que Deus, de fato, é amor, mas Deus é justiça, e a justiça de Deus não pode ser comprometida pelo amor de Deus, e nem o amor de Deus pela justiça de Deus.
Essas coisas têm que trabalhar em equilíbrio, e na sua justiça é certo que ninguém vai receber a mesma coisa só porque está salvo. E os anjos trabalham então nessa área e nos capacitam no que depender de uma provisão de Deus, que Deus pode achar interessante que chegue a nossas mãos através dele, recebemos isso desse jeito. Aí, mais uma vez, para reforçar, né, nós temos aí, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14, do homem natural. Ela fala do psúquicos, um camarada que ele só tem a alma, ele não tem mais, e o corpo, ele não tem mais nada. E diz que o camarada que vive assim, o homem natural, que não conhece a Deus, não aceita as coisas do Espírito porque são loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. E como ele não tem Espírito, o negócio não funciona. Eu, porém, e Paulo está falando agora em 1 Coríntios ainda 3:1, irmãos, ele está falando para irmãos, ele não está falando para gente do mundo. Não vos pude falar como a espirituais, os pneumáticos, assim como a carnais, os sárquicos, como crianças em Cristo. Ou seja, ser carnal ou ser espiritual é um atributo do cristão, não é atributo do cara do mundo. O cara do mundo, ele é psúquicos, ele é dirigido só pela mente dele. O camarada que é crente, ele pode ser um crente carnal ou um crente espiritual. E isso, outra vez, né? Como é que eu passo de um para outro? Certamente através de absorção de princípios bíblicos. Como é que isso chega até mim? De diversas formas. Eventualmente pela ação, ou por alguma ação, de alguma atividade angelical que eu até desconheço. Deus provê como lhe compete. Ele faz o que ele quiser. Eu só não posso jogar fora as oportunidades que aparecem. Então, resumindo tudo isso, Deus destacou os anjos para que servissem e ajudassem os salvos, e ao fazer isso, eles servem como mensageiros sacerdotais. Lembra aquele texto que nós pegamos lá de Hebreus, né? A palavra ali para esse mensageiro é como se fosse um sacerdote, alguém que está ministrando a favor do outro ou dos outros. Então, nós vamos ver esses ministérios de anjos em 6 fases distintas, né? A primeira delas é com relação a Deus. Uma das características, então, desse ministério é, eles o louvam. Eu vou passar alguns textos para você. O Salmo 148, 1 e 2 está falando isso aí. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-os as suas legiões celestes, todos eles louvam. E certamente nós vamos ser chamados ao nosso tempo a fazer isso, né? Certamente também é alguma coisa muito importante e que deve dar prazer às pessoas em fazer isso. E também dá prazer aos anjos, eles se alegram em fazer isso. Num outro texto de Isaías fala, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse clamavam uns aos outros, se você for no versículo anterior, você vai ver que Isaías está lá diante do templo, vê aquele anjo, colocou a brasa, vai na boca dele, assim por diante, mas ele está contemplando aqueles seres. Além de louvaram, eles o adoram, né? Um outro texto, então, que trata disso, Hebreus 1,6 diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Obrigado. Aí a função de adoração. Eu não vou ler porque o texto é muito longo, vai estar na apostila, Apocalipse 5, de 8 a 13. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui a respeito da apostila que me pediram para falar. O Mark esteve fora essa semana e ele não conseguiu concluir a redação da apostila. Além disso, tinha também o texto de hoje. Então, certamente, dessa semana, esse texto e mais os outros que o Mark já preparou vão estar sendo enviados para cá e vão estar disponíveis na internet. Se você se frustrou porque ele falou que ia estar e não está, não se sinta frustrado. É só um pequeno atraso, você vai recuperar isso facilmente. Então, por favor, leia lá depois, o texto é muito longo para caber aqui, Apocalipse 5, de 8 a 13.
esses anjos se regozijam com os seus feitos, né, com os feitos de Deus. Olha lá, em Jó 38, 6 e 7 diz assim: sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas todas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Não se esqueça, a Bíblia fala no Velho Testamento que filhos de Deus são os anjos. No Novo Testamento, filho de Deus são os crentes. Nós não podemos confundir essas coisas. Isso está claramente definido, assim, é fácil de perceber. Então, apareceu ali, né, rejubilavam todos os filhos de Deus, está se referindo a esses anjos. Eles estavam se alegrando com a criação. Eles o servem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eles executam as ordens do Senhor. Como eu te falei agora há pouco, nenhum anjo age independentemente do que Deus quer. Tudo que o anjo faz é porque Deus mandou. Tudo que o anjo faz, ele tem capacidade para fazer, foi capacitado por Deus para fazer, mas ele faz por iniciativa de Deus. É Deus quem comanda. Eu não tive a sorte de poder servir o exército. Eu gostaria de poder ter feito. Na época que eu podia ter feito isso, no meu tempo tinha o CPOR. Eu não sei se tem ainda hoje. Ninguém sabe. Tem, ainda tem. E, eu fiz o que eu podia para poder entrar lá, né? Tinha estatura, tinha tudo. Eu só não tinha a minha vista. Eu já tinha um monte de miopia e aquilo naquela época era um desqualificador, né? Não consegui fazer. Mas eu gostaria de ter feito, porque eu sempre tive a ideia de que o exército ajuda a formar uma estrutura de comando, né? Uma boa relação, desde garotão, assim, uma boa relação com a autoridade, aprende disciplina, aprende... Meu pai falava que a gente aprendia a ser homem lá, né? E de fato, eu creio que aprende a ser homem. Mas uma das características do bom funcionamento de qualquer coisa organizada é que cada um obedeça às ordens que lhe são transmitidas, fielmente. Eu sei que a gente é ensinado e é treinado para ser proativo, mas a proatividade, ela tem que estar limitado pela autoridade que eu recebi para fazer aquelas coisas. Ela nunca pode avançar em cima da autoridade de outra pessoa, nem presumir em cima da autoridade do outro. Então os anjos ali executam as ordens de Deus e lhe obedecem à palavra. É a risca, é aquilo que está sendo dito, ele não vai nem além nem a quem. João, contemplando algumas coisas lá no Apocalipse, né, conversando com o anjo, quando ele viu o anjo, ele caiu de joelhos e estava adorando o anjo estava dizendo para ele: ei, eu sou conservo teu. Olha a palavra, conservo. Sou que nem você, eu estou a serviço. E isso serve para nós. Opa! Eu também estou a serviço. Eu não estou aqui para passear, e nem para passar tempo, e nem para cumprir tabela. A pergunta muitas vezes é: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí, se você conseguir uma boa resposta, né, vai depender do seu relacionamento com Ele. Você vai ter uma série de elementos para te capacitar a realizar aquela tarefa, inclusive a ação dos anjos. Eles se apresentam, e a ideia aqui, outra vez, aquela ideia militar, né? Eles se apresentam diante de Deus. Deus faz uma convocação, todo mundo chega lá e fala assim: pô, não, né? Estou aqui, todos, sem exceção. Olha o exemplo que interessante. Opa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E esse texto aparece 2 vezes. 2 comentários aqui que é importante a gente fazer, né? A gente normalmente imagina que Satanás e os seus anjos estão enfiados lá no meio do inferno, ardendo no fogo, no enxofre, etc, etc.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não está acontecendo ainda. Isso não é para esse tempo ainda. Tanto é que Satanás ainda passa aonde Deus está, e ele não se apresenta porque ele chega lá e marca uma audiência. Ele se apresenta porque Deus convoca as ordens celestiais. E ele vai. E é interessante, a gente vê que, não só ele, né? A gente não tem dificuldade para imaginar todos os anjos bons se apresentando numa convocação de Deus, mas Satanás também está lá. Ele atende. E o que é interessante nisso é que se você anda um pouquinho para frente na história, você vai ver Deus. Vou especular na palavra aqui de novo, né? Vou ser excluído da igreja qualquer dia por especular, mas eu vou tomar cuidado para especular direito. Mas eu imagino que Deus deve ter provocado Satanás, né? Ei, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, obedece a Deus e se desvia do mal. Deus provocou, não tem diálogo antes de iniciativa do Satanás. É Deus que está propondo o assunto. E a resposta da primeira vez do Satanás para Deus foi assim: é claro que ele te obedece, né? Você não deixou nem chegar perto dele, você botou uma cerca em volta dele. E Deus fala: tá bom, né? Eu vou tirar a cerca, você pode mexer na vida dele. Você pode tocar nas coisas dele, você só não mexe na vida dele, mas nas coisas dele você pode mexer. O que Satanás estava dizendo ali, né, outra vez como acusador, eu suponho que Satanás estivesse querendo dizer para Deus: cara, você criou um zumbi, cara, você criou um autômato, você criou um robô. Ele faz as coisas porque você cercou, você colocou lá esse programa na vida dele e ele vai fazer isso sempre direitinho. E Deus está dizendo: não, vou tirar fora a cerca aqui, ó. Vou deixar você ver. Deus estava mostrando para Satanás o que certamente ele sabia, né, na sua visão de futuro concreta. Para Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro, é sempre agora. Deus sabia qual ia ser o resultado daquilo, e Satanás ali foi ensinado. Lembra? Pedro fala, né, que nós somos espetáculo para anjos, e não fala para quais anjos, para todos os anjos. E Satanás ia aprender de que, como de fato alguém, né, que tem muito menos qualificações, muito menos capacitações do que os anjos, se comporta em termos de obediência e de estar sujeito à autoridade de um Deus e a receber de Deus aquilo que Ele quer dar, não porque nós merecemos, mas porque Ele quer dar. E Deus fala para ele assim: tirei a cerca. Quando Satanás volta na segunda vez, na segunda convocação, Deus chama ele e provoca de novo. Eu falei: você viu lá o Jó? Né? Continua, ele não fez nada errado, fez tudo direitinho. Não houve nada que ele pudesse ser considerado reprovável. E outra vez o Satanás usou um argumento parecido, né? Mas você não me deixa mexer na vida dele, né? Deixa eu botar a mão na carne dele, mexer na saúde e tal, para você ver como ele vai te amaldiçoar. E de novo, você conhece a história. Mas esse exercício, não só nós estamos vendo ali que as hostes celestiais se apresentam diante de Deus e tomam os seus postos, né, toda vez que eles são convocados, mas também as hostes celestiais podem ser instruídas, podem receber algum tipo de acompanhar alguma experiência prática, né, observando os humanos. É evidente que se todos nós formos crentes tranqueira, né, certamente os anjos não vão aprender nada, mas certamente Deus tem para si alguns, como aqueles 7.000, né, que estão referidos lá, quando Elias fala só eu fiquei, né, e Deus fala: não, tem mais 7. Porque você está pensando o quê, né? Você pensa que você é o máximo? Você não é nada. Tem mais 7.000 aí que não dobraram os joelhos para Baal, estão dispostos a correr risco de vida para manter a sua fidelidade comigo. E com esses, de fato, os seres angelicais aprendem também, né? Os anjos são instrumentos
do juízo divino. Então nós vamos ver ali a parábola lá em Mateus 13, a palavra do joio e do trigo, né? Você vê a explicação de Jesus para aquilo, para aquela separação. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Um minuto só, para me explicar uma coisa pequena para vocês aqui nesse texto, antes da gente parar para o café. Por que é que Jesus vai mandar os anjos fazerem a separação do joio e do trigo? Em primeiro lugar, né, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e começamos a determinar que dentro da igreja, dentro da nossa sociedade, dentro de alguns lugares, nós somos capazes, nós temos sabedoria suficiente para olhar o que nos cerca e avaliar se alguém é joio ou se alguém é trigo. E nós fazemos na nossa mente, às vezes tomamos medidas assim, de fazer essa separação de pessoas. Mas Jesus, naquele tempo, quando for de fato fazer, ou para benefício, ou para castigo, não vai mandar nenhum de nós fazer isso. Interessante, a Bíblia fala disso, nós vamos julgar os anjos, mas a separação do joio e do trigo não é tarefa de homem, não é tarefa de humano, é tarefa de anjo. Eles sabem, esse sai, esse fica. Eles vão receber de Deus a qualificação para isso. Deus vai dizer para eles: é esse aqui o critério, ó. Vai lá e separa esses camaradas. Não é nossa tarefa, é tarefa dada para eles. E nós temos que agir de fato consoante a isso, né? Eles são instrumentos do juízo divino. Quando Deus aplica um determinado juízo, eles são instrumentos. Outra vez, a fornalha lá no templo de Mateus 13, né? Em 2 Reis, e esse texto é repetido de novo em Isaías 37, o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Se você imaginar que uma noite tem 12 horas, pode ter, né? Não tem, mas vamos imaginar que a noite tivesse 12 horas. Divide 185.000 por 12, dá quantos mil por hora? Divide por 60, dá quantos por minuto? Aquilo lá era uma espada, entendeu? Era nego que voava para tudo quanto era lado. É claro que isso é uma tarefa sobre-humana, de alguém realmente qualificado para fazer isso, mas ali, juízo divino sendo executado. No caso ali de Herodes, quando ele se autoexaltou, né, o castigo foi infligido por um anjo do Senhor. Eles se reúnem, deixa eu parar aqui, senão você vai reclamar comigo a respeito do tempo do café, eu sei que está calor. Deixa eu voltar só uma coisinha aqui que eu queria mostrar para você. Quando fala que o anjo do Senhor é um agente da execução do juízo do Senhor, isso significa que nós muitas vezes ficamos entendendo, né, que alguma coisa de mal, ou alguma coisa de difícil, algum tipo de castigo, alguma disciplina por parte de Deus nos foi infligida, e para isso Deus usa o diabo. Pode usar. Mas o texto está falando, a disciplina de Deus muitas vezes é aplicada por um anjo, por alguém que Deus determinou que realizasse aquilo expressamente. Não se assuste com isso. É assim que funciona. E nós temos que entender que Deus tem propósito nisso. Vamos dar uma paradinha aqui para tomar um café, daqui a pouco a gente volta. O recreio acabou. Alô? O recreio acabou. Aula.
Pessoal, o recreio acabou. Deixa o cafezinho aí pro finzinho. Ok. Então nós vamos retomar aqui. Nós vimos o ministério dos anjos com relação a Deus, e agora nós vamos ver o ministério dos anjos com relação aos tempos. Eu fui avisado de que vocês não estão conseguindo ler nada lá, né, na projeção. Então eu vou ficar lendo agora para a gente poder acompanhar. Se eu pedir para você ler na Bíblia, nós vamos perder muito tempo e não vamos conseguir chegar no fim. Eu vou lendo, vai acabar a voz, não tem problema, para a gente poder se localizar, porque eu reconheço que está difícil de ler no slide da forma como está. Então, a segunda categoria é Ministério dos Anjos, agora focalizado assim pela lente dos tempos, né, das eras, das épocas. Eles se reuniram para louvar a Deus quando a terra foi criada. Em Jó 38, 6 e 7 diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Lembra? O Mark ensinou para a gente na aula passada e na outra também. As estrelas da alva são seres celestiais. Os filhos de Deus, lá no Velho Testamento, são anjos. E aí, então, um versículo que aponta para essa presença dos anjos com relação aos tempos. Vamos lá, deixa aí batendo aqui. Eles estavam envolvidos quando a lei mosaica foi instituída. Vamos ver aqui no texto. Qual, pois, a razão de ser da lei? Lá em Gálatas 3,19. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A promulgação da lei foi feita através de anjos. Em Hebreus 2,2 diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. E aí continua, né? Mas outra vez, olha, a palavra falada por meio de anjos. O anjo foi um veículo. A origem da palavra é Deus. Ele foi um instrumento de Deus para fazer essa proclamação. Eles estavam ativos já na primeira vinda de Cristo. Nós podemos ver isso ali em Mateus 1:20. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lembra? José estava preocupado, eventualmente Maria podia ter feito alguma traição. E o anjo nem sempre aparece para alguém corporalmente, às vezes aparece num sonho. Tem diversas formas dessas manifestações ocorrerem. Essa é uma delas. Quando Jesus está ali no jardim sendo tentado, né? O texto fala, não vamos voltar nesse texto daqui a pouquinho, mas esse texto ali fala assim: com isto, no fim da tentação, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Outras versões falam, e o confortaram, né? Eles estavam ali fortalecendo Jesus. Aquele exercício para Jesus não deve ter sido fácil. Aquilo exauriu Jesus consideravelmente. Mas ele estava sendo reconstituído na sua humanidade, reconstituído pelos anjos. Eles estavam ativos desde os primeiros anjos da igreja. Vamos lá. Em Atos 8:26, um anjo do Senhor falou para Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E o Filipe levantou e foi. Se você olha em que contexto isso está dito, você vai ver que o anjo está dizendo para Filipe andar do lado de uma pessoa que era não salvo. Era um etíope, que estava numa cadeirinha. E a provisão de Deus para a salvação daquele camarada passou através de um anjo que comandou Filipe para fazer aquilo que Filipe fez. E foi andando, foi correndo ao lado da cadeirinha, assim por diante. E o anjo não falou mais nada para o Filipe, só falou: vai lá.
E aconteceu aquilo que o anjo falou. E a capacitação para aquilo, Deus deu para Filipe naquele instante, aquela percepção, a perspicácia do que falar naquele instante. Se você for buscar na sua capacidade resolver todas as circunstâncias que aparecem baseado na sua própria capacidade, certamente a qualidade das decisões vai ser muito ruim e nós vamos ter sempre muito que nos lamentar daquilo que nós fizemos. Mas se nós dependemos do Senhor para isso, o que não significa ser negligente e deixar o barco correr. Não é isso assim, ao Deus dará, mas eu dependo dEle. Eu procuro encher o meu arsenal com tudo que é princípio bíblico que pode ser necessário para a hora da necessidade. Mas a capacitação de usar as coisas certas, na oportunidade certa, da forma certa, provém de Deus e depende da sua dependência dEle. Se você quiser fazer na sua força, certamente o resultado não vai ser bom. Mas quando é feito naquilo que Deus capacita, o resultado é bom. E o agente aqui chegou para o Filipe e falou assim, vai. E o Filipe foi. Não ficou discutindo com ele. Pedro, quando estava na prisão, caindo em si, o texto é Atos 12:11, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, que me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O Pedrão ali estava preso, algemado, no fundo da masmorra, de trás, assim, talvez 2 masmorras para baixo, depois de algumas grades para trás, acorrentado, e a presença do anjo fez com que se soltassem as correntes, se abrissem as portas, e o Pedro estava achando que aquilo para ele era um sonho. Ele não estava acreditando que aquilo era verdade, mas quando ele chegou do lado de fora, ele viu que de fato aquilo era concreto, e o problema não era do anjo, o problema era do Pedro, aí sim ele disse, caindo em si, agora sei que o Senhor enviou o seu anjo. Quantas vezes nós ficamos arquitetando coisas para fazer, para resolver determinadas circunstâncias, e nos esquecemos de orar e de pedir para que Deus, de fato, de alguma forma intervenha. E quantas vezes a gente vê na Bíblia, nós vamos passar nesse texto daqui a pouco, mas eu vou usar como exemplo agora, quando Daniel orou e Miguel veio, quando Miguel se apresenta para o Daniel, fala assim, ei, desde o momento em que você começou a orar, eu vim. Mas o inimigo, Satanás, me resistiu por 21 dias. Pediu, Deus concedeu. E porque compete a Deus a decisão de ter feito as coisas dessa maneira, você vê que o outro, Miguel, teve que esperar 21 dias para aquilo. Às vezes você fica pedindo por alguma coisa que é legítima, justa, está de acordo com princípios da palavra de Deus, é para o reino, enfim, está tudo em ordem e não acontece. E fica impaciente. Nós corremos o risco de nos comportarmos como aqueles camaradas lá, o povo no Velho Testamento, Deus não se agradou da maioria deles, porque eram desobedientes, murmuradores. Por conta da murmuração, aquele pessoal, num dia só, eu acho que 23 mil foram mortos. Murmuração. Olha para a sua vida, olha como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos comportando diante de dificuldades. E quando a gente fala, quando alguém te pergunta, está tudo bem? E você responde, começa a contar, problema aqui, problema ali, problema... Olha direito se de fato nós estamos procurando apoio e ajuda assim, de uma forma sincera, ou se nós estamos usando a oportunidade para ficar murmurando. Ou talvez dizendo, eu faço tudo direito, por que Deus não me atende? É a mesma coisa. Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Interessante, Mesmo Deus que proveu o anjo para livrar o Pedro da mão de Herodes, não proveu nenhum livramento quando ele foi executado. Você vai dizer que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Certamente não. Mas Deus tem tem a visão da oportunidade. Agora é preciso, eu mando. Da outra vez é preciso que ele morra. Terminou a tarefa dele, eu não mando. E as coisas acontecem dentro da provisão de Deus. Eles estavam ainda ativos dentro dos primeiros anos da igreja. O texto é mais ou menos longo, Atos 10, de 3 a 7,
E aí nós estamos vendo Cornélio. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E o que Cornélio nessa altura do campeonato era ímpio. Cornélio não era filho de Deus. E Deus mandou um anjo para falar para o Cornélio: Cornélio, manda buscar Pedro, ele vai dizer algumas coisas para você. Deus podia ter mandado o anjo pregar o evangelho para o Cornélio? Podia. Por que ele mandou chamar o Pedro? Eu não sei. Mas Deus tinha um interesse específico nisso e algo, algumas coisas para enlaçar ali com essa decisão. Nessa ocasião aqui, ele mandou buscar o Pedro. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E se for ver, ele mandou buscar o Pedro. Deixa eu mostrar um negócio interessante para você. Pedro era judeu. E como judeu, ele tinha que observar na lei, como judeu, observar na lei uma série de coisas, e entre elas era aquela questão de você estar limpo, de estar imundo, de estar limpo, assim por diante. E não se podia, como judeu, um judeu não podia ter contato com alguém impuro. Um curtidor era alguém que trabalhava com carcaça. O curtidor, o que faz? Ele pega a pele do animal e curte para fazer o couro que a gente usa. Esse curtidor, do ponto de vista da lei judaica, era alguém impuro. Mas olha lá, o Pedro estava morando na casa do curtidor. Ou seja, Pedro já tinha ganho a visão, não de legalismo, mas tinha ganho a visão de que isso não fazia diferença mais. E provavelmente o curtidor era alguém que levava Deus a sério também, era filho de Deus. O texto não está dizendo aqui, mas só para você entender, assim, detalhes que às vezes a gente vê e passa batido em cima do texto, e que são esclarecedores de outros detalhes. Opa, vai lá. Eles estarão envolvidos em eventos relacionados com a segunda vinda de Cristo. Então, em Mateus 25:31, Jesus está dizendo ali: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus voltar, vai vir com seus anjos, a sua escolta vai estar junto. Ele é o rei, ele tem direito a ter aquela escolta. Isso faz parte da honra devida a um rei. Ele tá cercado dos seus súditos fiéis. E ele vai se apresentar assim, esses anjos vão estar com ele. Quando o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que vai fazer essa proclamação? O arcanjo. Mais um anjo, E vamos começar a ver agora uma terceira etapa em relação ao ministério de Cristo. Ele estava ali, previsão, Gabriel predisse o nascimento de Jesus. Então, Mateus 1:20, quando ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, outra vez o mesmo texto, nós vimos até agora, esclarecendo a José que a gravidez de Maria não era fruto de infidelidade, mas era fruto do Espírito Santo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aqui, ministério do anjo. Ele foi em uma forma humana, na casa dela. Podia falar por sonho, como fez com José? Podia, mas escolheu falar pessoalmente. A manifestação não é da nossa conta, Deus faz como quer. No nascimento de Jesus, o anúncio, um anjo anunciou o nascimento de Jesus aos pastores e foi acompanhado por uma multidão de anjos que louvaram esse nascimento. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande pavor.
o anjo anunciou o nascimento de Jesus. Já passei por isso. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago uma continuação daquele versículo. Uma boa nova que será de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Nós não sabemos em que forma o anjo se apresentou para aqueles camaradas, mas deve ter se apresentado numa forma humana, porque ninguém se assustou com aquilo, mas eles atenderam a convocação que foi feita. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Esses 3 últimos slides falam desse texto de Lucas 2, de 8 a 15. Anjos na vida de Jesus também deram alguns alertas, né? Então, um anjo alertou a José e a Maria para que eles fugissem para o Egito, escapando daquela ira, daquele medo que Herodes tinha de que o rei dos judeus, né, pudesse destroná-lo. Ele olhava de um ponto de vista humano, não olhava da maneira correta. Então, a manifestação está aqui, lá em Mateus 2, 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Vai para José em sonho, né? Para Maria era em carne e osso. E disse, desculpa, não é carne e osso, né? Numa figura humana: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Estou voltando. Para sua defesa, né? Quando alguém olhava para Jesus dizendo: escuta, mas riscos, né? De você ser morto, riscos de você ser interrompido no seu ministério. Jesus disse que haviam legiões de anjos preparadas para defender-o se ele o chamasse. O texto está lá: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mais de, não é 12, é mais de 12. Quer saber quanto significa isso? Isso são 84 mil anjos. Imagine que um anjo, numa noite, nos assírios, matou 185 mil, multiplica isso por 84 mil e vê quanto dá. Exterminaria a população da terra nos próximos séculos ainda, né? Em uma noite. É um poder, assim, incalculável. A gente não consegue atentar com isso. No entanto, Jesus não lançou mão dessa proteção. Ele não, como Paulo fala, né? Sendo igual a Deus, não usou de usurpação o fato de ser igual a Deus. Não lançou mão de nenhum atributo divino, nenhum direito que ele tinha. Apesar de poder, mas nós teríamos perdido certamente. Após a sua ressurreição, lá diante da pedra, né, um anjo moveu a pedra que tampava o sepulcro de Jesus. O texto está lá em Mateus 28, 1 e 2, e diz assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu, a palavra ali é rolou, a pedra, e assentou-se sobre ela. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O texto está aqui, né? O tamanho da pedra era de tal ordem que, para se colocar ou tirar esse tipo de pedra da boca de um sepulcro, se necessitava normalmente 20 pessoas. Então você precisaria pelo menos de um destacamento dos romanos para ir lá e tirar aquela tampa de pedra. O anjo chegou ali e tirou. Acho interessante. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro,
ele mandou algumas pessoas rolarem a pedra e chamou Lázaro para fora. Ele podia, simplesmente através de uma ordem sua, fazer com que a pedra rolasse, mas ele usou as pessoas que estavam ali. Nesse caso, ele era o interessado e estava lá dentro. Ele ressuscitou. No entanto, quem removeu a pedra, e ele podia, através de uma ordem direta dele, fazer aquilo aconteceu, mas quem removeu a pedra foi um anjo. Não é interessante? Né? Deus tem prazer em realizar as coisas através da gente. E a gente, quando recebe esse tipo de coisa, tem que ter isso em mente, porque não podemos estar, de alguma forma, desprezando uma participação que agrada a Deus através da nossa atuação, e fazemos as coisas muitas vezes ou de má vontade, ou não fazemos, ou fazemos de qualquer jeito, assim por diante. É por isso que a Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É melhor não fazer, porque se for fazer de qualquer jeito, a Bíblia fala, é maldito. Ele tem prazer em realizar coisas através da gente. Ele pode fazer sozinho, não depende da gente. E nós podemos estar frustrando esse prazer, ou cutucando a onça com vara curta. Vamos receber, de certo, a disciplina. No anúncio da ressurreição ainda, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus para as mulheres na manhã do domingo da Páscoa. Então os anjos ali, Mateus 28:5, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque o que buscais, sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E comunicou delas então a ressurreição de Jesus. Estando elas possuídas de temor, agora em Lucas 24:5-7, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, aqueles dois homens de branco: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Além de fazer a comunicação, está dizendo, olha, ele falou isso, pega na sua memória. Vai ver de fato que isso tem fundamento, não é um negócio que está acontecendo por acaso. Na ascensão de Jesus, eles estavam ali também presentes, testemunhando a ascensão de Jesus. O texto em Atos 1, 10 e 11 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele vai voltar. A mensagem não era só da ida, a mensagem era também, ele vai voltar. E não vai voltar desse jeito ou daquele jeito, ele vai voltar da forma como está descrito aqui. Da mesma maneira como você viu ele subir, ele vai voltar. Com os anjos e tudo. Não, por isso que Jesus fala, quando disserem, eis ele aqui, ele está lá, não acredita. Ele vai voltar desse jeito, é dessa forma que isso vai acontecer. E ali no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4,16, outra vez, porquanto do Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra vez, ouvida a voz do arcanjo, ele vai fazer esse anúncio. Ninguém vai deixar de ouvir. Isso vai ser percebido por cada uma das pessoas. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Os anjos com ele, a sua corte de honra, para aquele trono de glória. E ainda em 2 Tessalonicenses 1,7, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando isso acontecer, para nós que somos filhos de Deus, que somos crentes, alívio. Acabou. Você pode ter alívio de duas maneiras, Chegou a tua vez na lista lá e, vamos lá, estamos te chamando. Ou vai acontecer aqui. O fato é que tem limite para todas aquelas coisas. Mas isso vai ser testemunhado também pelos anjos naquele instante. E no juízo,
já vimos isso um pouquinho para trás aqui, os anjos é que vão estar encarregados de fazer a separação do joio do trigo. Lá o texto de Mateus 13, 39 e 40, onde Jesus está explicando a parábola, ele diz, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Já vimos isso, e o risco, por que os anjos, né? Porque Jesus vai qualificar esses anjos para não cometerem erros de escolha errada. Quem for selecionado para uma coisa é uma coisa, quem for selecionado para outra é outra, e não tem jeito de você dizer, tem um errinho aqui, tá? O padrão vai estar definido lá e os anjos estão encarregados dessa tarefa. Não é tarefa de humano. Embora a Bíblia fale que nós mesmos ainda vamos julgar os anjos. Mas pode ter certeza de uma coisa, ela não fala isso em lugar nenhum, mas se a gente conhece a justiça de Deus, né? O medo que Paulo tinha de ser desqualificado e de perder alguns privilégios reservados para os servos fiéis durante a eternidade, se justificava porque ele conhecia a nossa natureza, e a dele também, né? E sabia dos riscos que corria de ser desqualificado. E uma das qualidades, né, que nós vamos receber, ou que alguns de nós vão receber, e a grande maioria não vai receber, não é democrático, é meritocrático, entre outras tantas, é participar do julgamento dos anjos. Não é para qualquer Zé, é para gente qualificada. Quando fala nós, não é nós universal, está falando de nós, alguns indivíduos qualificados para isso. Eu queria ler para vocês um texto que eu vi na concordância do Schaeffer, e eu acho que é um texto muito legal e dá para a gente uma boa ideia do que está acontecendo com os anjos e da forma como eles estão sendo encarregados e também estão sendo ministrados, né, pela nossa existência, pela nossa forma de viver. O texto diz assim, é alguém chamado Cook, C-O-O-K, Dr. Cook. Eu não consegui pegar o nome dele inteiro, mas você vai pegar na apostila. Então o texto é dele, eu estou simplesmente lendo. Né? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Perdão, isso aí é o texto bíblico. O Dr. Cook diz assim, quão constante foi o serviço que eles prestaram ao Salvador encarnado durante a sua vida misteriosa entre os homens. No seu nascimento, eles foram os seus arautos e com cânticos exultantes anunciaram as alegres novas à raça humana. Em sua tentação o serviram, em suas agonias eles o socorreram. Em sua ressurreição eles foram os primeiros a proclamar o seu triunfo. Na sua ascensão eles vieram para escoltá-lo a seu trono mediatorial. Em seu estado glorificado eles lhe prestaram honra suprema como seu Senhor. E quando Cristo retornar para julgar ao mundo, eles comporão o seu cortejo. Que pensamentos sublimes seriam sugeridos, que emoções de assombro e alegria seriam despertados pelas cenas que presenciaram na terra e ainda testemunham no céu com referência a Cristo em sua dupla natureza e em sua obra redentora. Deus encarnado. Isso era novo para eles, embora eles convivessem com o Filho nos céus. Deus encarnado era uma novidade, era um mistério. Aquilo foi uma surpresa. Como é que esse camarada vai reagir? Como é que ele vai se comportar limitado por um corpo humano? Com as limitações que um corpo humano tinha, sem pecado, né? Lembra, a Bíblia fala do primeiro Adão que pecou, e quando se refere a Jesus, fala o último Adão, sem pecado. Eles haviam visto o Filho em sua divindade, mas nunca o haviam visto envolto na sua humanidade. Que condescendência espantosa! De quanta coisa Jesus abriu mão! Eles o haviam visto como um governador do universo, mas nunca como um súdito. Ele enfrentou a Satanás num conflito e numa tentação prolongada. Isso era novo para eles. Jesus encarnado numa figura humana sendo tentado. Deus não pode ser tentado, mas Jesus estava sendo tentado ali. De uma forma muito mais extrema que aconteceu com Adão, com certeza.
Eles o haviam visto expulsando. Onde você está? Eles o haviam visto expulsando um arqui-rebelde de sua presença, atirando-o para a perdição, mas nunca submetendo-se a ser tentado por ele, cuja sutileza e poder tinham seduzido milhões à ruína eterna. Ele sofreu a zombaria, desprezo dos homens pecadores. Isso era novo para eles, vendo aquele Deus encarnado sendo desprezado e maltratado. Eles tinham visto milhares de espíritos felizes adorá-lo, amá-lo, mas nunca haviam visto até então ser pessoalmente insultado, rejeitado, maltratado por suas criaturas. Angustiou-se no Getsêmani, foi crucificado entre dois ladrões e morreu como uma vítima sacrificial. Isso era novo para aqueles anjos. Eles o haviam visto supremamente feliz e glorioso, mas vê-lo agonizando aquelas 3 horas e no final havia aquele brado: está consumado. Tudo para salvar um mundo que havia se revoltado contra ele. Isso era um amor que para eles era misterioso. Vê-lo depois de tudo isso, entronizado, glorificado em sua natureza humana, isso era um fato novo na história moral do universo. O cenário todo foi cheio de interesses, de maravilha, de mistério, uma gradação de maravilhas surgindo em sucessão até que culminasse na presença do Deus homem, resplandecente com uma glória que enche os céus. Foram capítulos de instrução para as mentes angelicais ponderarem. Foram revelações de verdades ocultas. Foram descobertas de perfeições divinas, nunca antes conhecidas e ainda se revelam num fulgor maior ainda à medida que os séculos se renovam. É dessa forma que a passagem de Jesus por aqui e a nossa passagem, a nossa interação com os anjos e tudo aquilo que Deus proveu e que nos cerca, coopera para que todos sejamos edificados, até os anjos. Nós temos que ter isso em mente. Não podemos ser, se formos descuidados, um motivo de desalento para eles. Não que eles vão se desanimar por causa disso. Quarto, os anjos, o seu ministério com relação às nações da terra. Para Israel, o arcanjo Miguel está destacado especialmente para ser o guarda de Israel. É o Miguel, não é outro. É ele que faz isso. O texto está lá em Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, etc, etc. Miguel está destacado como o guarda de Israel. Opa, desculpe, eu de vez em quando aperto o botão errado. Com relação às demais nações, essa sentença é por decreto dos vigilantes. Aqui eles são chamados de vigilantes. Eu não sei porquê, é uma palavra aramaica, mas o texto está lá em Daniel 4:7. E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Apesar de pessoas se elegerem, apesar de pessoas lançarem mão de meios iníquos, muitas vezes, para dominarem sobre outras pessoas, apesar do seu chefe ser quem ele é, apesar de você chefiar pessoas baseados, segundo você mesmo pode achar, nos seus próprios méritos, esquece. Deus dá autoridade ao mais humilde dos homens e o constitui sobre outros. Ainda que você faça de jeito errado, Deus está ao par do que está acontecendo. Não é surpresa para ele. Com relação aos ímpios, os anjos anunciam juízos iminentes para os ímpios. Vamos lá, Gênesis 19:13, quando os anjos estão ali em Sodoma, estão tentando tirar fora, aquele pessoal, tirar a turma do Ló de lá de dentro. Eles estão explicando para o Ló: pois estamos para destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Anjo bom, fazendo uma obra de destruição. No Velho Testamento, você vai ver mais para frente, anjos bons, fazendo graçar a peste no meio do povo, por conta de um castigo de Deus.
A gente normalmente imagina que isso é só obra do diabo. Não é. Tem anjos bons que estão executando o juízo da parte de Deus. E isso, quando acontece, não é gostoso. Isso dói e às vezes custa a vida. Em Apocalipse 19 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Uma matança geral. Quem está propondo isso, né? Quem vai executar isso? É um anjo. No caso de Herodes, mais uma vez no mesmo texto, né, em Atos 12, o Herodes estava se auto-exaltando e ali diz: um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Em Apocalipse 16, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. São 7 taças que vão ser jogadas sobre a terra. E vai haver uma matança enorme a cada taça que é jogada. São anjos que vão propor, que vão executar isso. Os justos e os ímpios vão separados. Nós já vimos aqui a passagem do joio e do trigo. E aí, finalmente, com relação à igreja, uma das funções dos anjos, né, servir e proteger os salvos. Vemos lá em Hebreus 1,14, o mesmo texto que nós iniciamos, né? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você vai receber, muitas vezes, sem perceber, sem saber, mas por provisão de Deus, recursos para fazer as tarefas que Deus quer realizar através de você, através da ministração, através de estar sendo suprido por algum anjo. A ordem, a fonte, a origem daquela necessidade de ser atendida está em Deus, mas o veículo, certamente, pode ser um anjo, e às vezes é. Eles estão envolvidos na comunicação e na revelação do significado da verdade, da qual a igreja atualmente se beneficia. E aqui nós temos que fazer mais uma pausa pequena para meditarmos sobre um determinado assunto. É muito comum você ver as pessoas dizerem: eu sou dispensacionalista, eu sou pré-milenista, eu sou amilenista, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente se coloca ou se qualifica debaixo de uma série de rótulos. O fato é que, em alguns lugares, ninguém tem condição absoluta de dizer dogmaticamente: isso aqui está certo. Mas eu sei de uma coisa: quaisquer que sejam as possibilidades legítimas, né, só vai ter uma verdade. A questão é a gente estar colocado diante de cada uma dessas questões, não para tirar partido, ou não para escolher o que quer que seja, mas, de fato, buscando encontrar a verdade. E Paulo nos ensina a esse respeito, numa passagem onde ele diz: você pode não concordar, mas isto, a seu tempo, Deus vai te esclarecer. Então pode ter certeza de uma coisa: qualquer que seja a sua opinião com relação a algum assunto, a primeira coisa que você tem que ter é compromisso em buscar a verdade. Segunda, está sendo sincero com relação àquilo. Em terceiro lugar, tratar aquilo com toda a seriedade, buscar de fato recursos para entender aquilo que Deus, a seu tempo, vai te revelar. Isso não significa que você vai ser capaz depois de convencer outros, mas o exercício vale para todos. Muitas vezes, nesse processo, anjos estão envolvidos no suprimento de algum recurso, né, que você precisa ter à mão para receber. Quer seja livro, quer seja uma mensagem, quer seja uma conversa com uma pessoa, quer seja o que Deus quiser providenciar, da forma como Ele quiser, e muitas vezes através de um anjo. Você pode olhar assim para o teu passado e ficar pensando: como é que, né, eu tive dica disso? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Como é que esse negócio chegou na minha mão? E você vai ver que aquilo que você chama muitas vezes de acaso, não é acaso. Aquilo resultou provavelmente de alguma manifestação de Deus que chegou à nossa mão por intermédio, pode ser, de algum anjo.
Disse-me ainda, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Note, nós estamos diante das promessas do que vai acontecer e podemos achar que isso aí é depois da tribulação, isso aí é lá no Apocalipse. Isso não me interessa, isso te interessa. Tanto quanto interessava para aquele pessoal do Velho Testamento a promessa de que viria o Messias. E muitos deles se perderam e perderam um monte de privilégios, exatamente pelo fato de não levarem isso a sério. E nós estamos, olha para eles, né? Exemplos para nós. Olha para aqueles camaradas e vê o que eles perderam. E nós podemos perder de privilégios pelo fato de estarmos negligenciando esse tipo de assunto. Isso é importante. É profecia que ainda não foi cumprido. O que vai acontecer, pode acontecer daqui 5 minutos, pode acontecer agora, pode acontecer amanhã. Como é que você vai se localizar? Você imagina que pelo fato de pertencer a uma igreja você vai ser arrebatado? A pergunta é, seremos todos arrebatados? E se formos, entraremos todos na vida eterna com Jesus naquele instante ou não? Tem um monte de coisas que tem que ser estudada, avaliada, entendida, para você ver como é que você vai se localizar ali. Nós temos que estudar, olhar atrás disso. Uma das formas de Deus prover, como nós já falamos, né? Livro, estudo, conversa com outras pessoas. Vai saber, às vezes você pode ser ministrado por um anjo e não sabe. A busca da verdade é o seu compromisso. Quero encontrar aquilo. Porque só essa verdade é que vai, de fato, criar para você condições para você se qualificar. Não adianta ser da turma e é a maioria que crê que isso é assim. Se aquilo não for verdade, você dançou. Você perdeu seu tempo, você investiu no que não vale nada. Os anjos levam respostas de orações, nós já vimos do Pedro, nós já vimos do Daniel. Eu não vou me deter aqui para não atrasar, eu quero terminar o horário. Os anjos ajudam nos esforços evangelísticos dos cristãos, né? Então, veja o que aconteceu com Filipe. O anjo mandou Filipe correr atrás, andar numa determinada direção e correr atrás de uma determinada cadeirinha que tinha um camarada que para o Espírito interessava que fosse evangelizado. E proveu todo o resto para ele. Nós vimos o que aconteceu com Cornélio, um não crente sendo alcançado por um anjo. Não é ministério de anjo pregar o evangelho, mas é ministério de anjo dizer para o Cornélio, vai lá chamar o Pedro, que o Pedro vai falar para você o que te interessa ouvir. O que você quer ouvir, ele te fala. Aquilo que eu acabei de falar aqui, um anjo provendo um meio do Cornélio ser evangelizado. E pode ser para cada um de nós, um anjo provendo um meio para nós sermos esclarecidos. Porque nós temos que ter sinceridade de coração, está buscando de fato a verdade, por amor à verdade. Encorajamento nas horas de perigo, né? Em Atos 27, de 22 a 25, Paulo estava num navio que ia afundar, mas um anjo tinha encontrado com ele antes e dito, escuta, vai acontecer um inferno aqui a bordo, embora está chovendo para caramba, é uma tempestade. Mas não se preocupe, ninguém vai morrer, avisa o pessoal, ninguém vai morrer. E aquilo foi uma palavra de encorajamento, de fato aquilo aconteceu exatamente daquela forma, você vai achar isso no texto lá. Os anjos presentes na morte, ministrando os justos naquela hora. Lembra o texto da parábola do rico e do Lázaro, né? Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ninguém acompanhou o rico. Mas o mendigo, né, o Lázaro, ele foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão. Não vi isso acontecer, mas sei de pessoas que têm uma extrema alegria quando a hora da morte se aproxima. Assim, é iminente, vai acontecer, minutos, segundos. Se você olhar o testemunho de Estevão, né, sendo apedrejado ali, a expressão de Estevão era de quem não estava se incomodando nem um pouco com o que estava acontecendo com ele. Mas ele estava vendo de fato o céu aberto e o Filho de Deus e assim por diante. Finalmente, nós não sabemos com certeza se Deus vai continuar a usar os anjos dessas maneiras. O que nós sabemos é que Deus tem prazer em usar as suas criaturas de forma que os resultados sejam para a sua glória. Por exemplo, Jesus pedindo para rolar pedra e coisas dessa natureza, né?
quando a gente lê aquele texto de 1 Pedro 1,12, a gente tem que ter em mente que a nossa vida tem que ser um bom testemunho, não só para as pessoas que estão à nossa volta, mas para aqueles seres que aprendem conosco. Lembra? Nós somos postos como espetáculo para anjos. A minha oração é que a gente possa de fato ser um bom espetáculo, que seja um bom testemunho. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor renovou, para cada um de nós estarmos aqui hoje e podemos estar estudando detalhes da tua palavra. Nós pedimos que teu Espírito possa nos capacitar a estarmos lembrando disso e estarmos lançando mão desses princípios toda vez que for necessário. Nós queremos, de fato, Deus, poder trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, e é por isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.